Então vamos lá para a aula do Portal 9 do 9, que é o dia de hoje. O 9 normalmente ele significa finalização de ciclos, que as coisas estão acabando. Ele significa que tudo está saindo, o que não serve mais está indo embora, e tudo aquilo que a gente não precisa está saindo de dentro de nós. E é por isso que é tão importante a gente se conectar com esses portais e a gente entender, porque muitas vezes a gente está passando por processos internos e a gente não sabe o que que aquilo, por que aquilo está acontecendo. E quando a gente identifica que existe um portal, que existe uma energia acontecendo, algo tá rolando por aí, é mais fácil, porque a gente fica mais tranquilo com aquilo que a gente está sentindo, a gente se conecta mais com a gente mesmo. Então, esse portal 9 do 9, o criador me trouxe algumas informações. O que está acontecendo nesse portal, tá? Lembrando que isso já começou há algum tempo, isso vai se finalizar em mais ou menos daqui uns 15 dias, tá? Essa limpeza que vocês vão passar agora. É a célula, tá? Isso não é uma aula de biologia, mas eu tive que trazer algumas coisinhas para vocês. A célula é a menor unidade de vida, tá? Então as células são a menor unidade de vida. Eu achei isso lindo demais. E ela é composta de 70 a 75% de água. Então, assim, super importante esse fluxo da água, a gente liberar através da água, por isso que é importante a gente beber água, né? E a água, ela simplesmente é uma energia pura da fonte criadora também, tá? Então a água, ela representa muito o Criador, muito Deus. E o nosso corpo também é representado, né? Tem aí 70, 75% de água, às vezes até um pouco mais. Então a gente tem muito isso dentro de nós. Quando a gente não tá bebendo água, é importante a gente identificar por que que a gente não tá bebendo água. Eu mesma não estava bebendo água. E aí é importante identificar por que que eu não tô bebendo água. Ao que eu estou resistindo quando eu não bebo água, tá? É algo com certeza relacionado ao Criador. É algo com certeza relacionado a Deus. Por que que eu estou resistindo em ouvir? Por que que eu estou resistindo em seguir o caminho que ele está pedindo para que eu siga, tá? Então, a nossa célula é mais ou menos assim, tá? Eu fiz um desenho. 98% dela é considerada como se ela não produzisse nada. Ou seja, a gente não sabe o que que existe ali dentro. Então a gente não sabe o que que tem em 98% da nossa célula, o que é muito engraçado, né? 2% dessas células são os genes e 1 a 2% tem alguma função, que é a função da célula, né? Cada célula desenvolve ali a sua função. Só que esses 98% é a parte espiritual e multidimensional das nossas células. Então, toda a nossa parte multidimensional tá aqui também na nossa célula, tá? A gente vai falar depois do DNA também, parte do DNA espiritual. E essa parte multidimensional está conectada ao todo. O que que é esse multidimensional, para quem nunca ouviu falar sobre essa palavra e o que que é isso? Multidimensional é porque a gente está conectado com todas as dimensões. Então, várias partes do nosso corpo, não o nosso corpo físico, mas o nosso corpo espiritual. Então, a gente tem aí, vamos imaginar, vocês já devem ter ouvido falar sobre a aura, né? É mais ou menos isso. São camadas do nosso ser que estão aqui nesse mesmo lugar onde está o nosso corpo físico, só que eles estão em outra vibração. Então, cada corpo está na sua vibração, no seu estado onde ele precisa estar. Por exemplo, o nosso corpo físico está na Terra, né? E a gente precisa de proteína para ter o nosso corpo físico, e a nossa vibração aqui, ela é um pouco mais lenta. Na verdade, ela é um pouco mais lenta, tá? Então, essa vibração baixa, na verdade, é porque os átomos estão mais lentos e a gente tem esse corpo físico. Uma coisa muito interessante que o criador tinha me trazido e depois eu fui pesquisar, e é exatamente dessa forma que acontece. Nas nossas células, em volta da célula, tem uma membrana que o criador tinha me trazido e depois eu fui pesquisar, e é exatamente dessa forma que acontece. Nas nossas células, em volta da célula, tem uma membrana celular. O que que essa membrana celular faz? Ela protege a célula das impurezas, tá? E quando a gente traz isso para a gente mesmo, a gente percebe o quanto a gente consegue proteger o nosso campo e quanto a gente consegue proteger as nossas células. O núcleo dessa célula é tudo que a gente é. Dentro da célula, como eu falei aqui em cima, é a menor unidade de vida. Existe tudo ali dentro, nosso DNA.
Então, dentro dessa célula tem tudo, tudo que é a gente, tudo que forma o nosso ser, multidimensionalmente, tá? Essas impurezas, então protege das impurezas. Só que como que essa célula consegue nos proteger das impurezas? Se a nossa vibração está num lugar, num tom aonde a célula vai conseguir fazer essa proteção. Quando a gente está conectado com o Criador, quando a gente está tomando água. Se a gente não está executando isso na nossa vida, quando a gente está com foco em outras coisas em primeiro lugar, e é óbvio que muitas vezes a gente está nesses desequilíbrios, mas é importante a gente identificar por que que a gente está naquele desequilíbrio, tá? Quando isso acontece, a gente abre espaço. Isso aqui tem uma rachadura. É como se a gente rachasse isso. Isso aqui é mais ou menos o que acontece na nossa aura, né? Como se vocês já ouviram falar de buracos da aura, de buracos no espírito, tá? É mais ou menos isso. Dá uma rachadura aqui e simplesmente a gente começa a receber as impurezas. As impurezas não são mais filtradas por essa membrana da nossa célula. E isso causa desordens no nosso corpo, desordens no nosso campo. Então, bora lá, que tem muita coisa aqui. Eu não sei. Bom, e as impurezas, elas parecem chegar ao núcleo da nossa célula. Como assim? Parece que muitas vezes a gente está ali refletindo, a gente observa, nossa, eu tenho essa crença. Nossa, por que eu estou seguindo isso dessa forma? Parece que eu sou desse jeito. Isso, na verdade, é uma ilusão. A gente, no nosso núcleo central, a gente só tem a essência do nosso ser, que é a centelha divina. O que acontece é que a gente desconectou da essência e se conectou às impurezas. Porque às vezes tem tantas impurezas no nosso ser, no nosso campo, que a gente fica ouvindo aquelas impurezas, aquelas vozes que falam na nossa mente, aquelas vozes que nos fazem seguir caminhos que são caminhos desconectados da essência, que seria o único caminho que a gente deveria seguir, tá? Por que que esse caminho? Porque esse caminho da nossa essência é o caminho que nos leva a tudo o que a gente quer. A felicidade plena, a alegria, felicidade, glória, amor, tudo, absolutamente tudo que tu quer, tá aqui na tua essência, tá? E é óbvio que quanto mais a gente limpa essas crenças, quanto mais a gente limpa essas impurezas, quanto mais a gente às vezes consegue ouvir essa essência, quanto mais a gente para de ouvir o externo, para de ouvir as mídias sociais, para de ouvir tudo que se fala nas mídias, para de ouvir tudo que se fala na novela, o que se fala na TV, o que o amigo fala, o que o pai fala, o que não sei o quê. Os pais é importante a gente ouvir, mas assim, filtro para absolutamente tudo o que não seja a gente. É tipo isso, tá? Tudo que não é tu mesmo, a tua essência enquanto ser, a gente precisa colocar um filtro. Só que a gente só consegue colocar esse filtro quando a gente está conectado, tá? Só que tudo isso, essa desconexão, é uma ilusão. Na verdade, tu tá conectado com a tua essência, porque senão tu não existiria. Como que o teu DNA, como que a tua célula ia estar ali executando tudo que ela tem que executar? Se tu não tivesse conectado a essa essência de verdade, não teria como. Teu corpo não ia funcionar, tá? E eu tô falando num sentido de corpo, quanto num sentido espiritual, que é o Criador me trouxe esses dois paralelos, tá? Então, na verdade, é uma ilusão. A gente sim está conectado à nossa essência, só que a gente não está ouvindo a essência. A gente está desconectado. A gente está desintonizado com a essência. A essência tá falando, a essência tá vibrando dentro de nós e a gente está prestando atenção em outras coisas, tá? E essa ilusão, esse mundo de ilusão, essa lei de ilusão, ela existe para nos manter afastado da gente mesmo. A gente sim tem muitos aprendizados quando a gente está conectado à lei da ilusão, porque segundo o Teta Healing isso é uma lei, né? Algumas leis que regem aí o nosso universo. E essa ilusão, ela nos traz aprendizados, a gente está aprendendo. Só que a gente está afastado da gente. E a gente não precisa viver afastado da gente o tempo inteiro, tá? A gente pode aprender essas coisas que a gente precisa aprender conectados à essência, ouvindo a nossa essência. Então a gente precisa fazer um filtro. É muito importante esse filtro. Esse filtro ele precisa acontecer todos os dias e o tempo inteiro.
O que você permite entrar? Então, reflete um pouco agora. Em que consciência tu tá quando tu tá acessando o Instagram, tá? Eu vou falar Instagram porque é o que eu fiquei sem acessar por um mês. E ontem, quando eu entrei, ontem depois da meia-noite, porque eu teria que entrar só no dia 9, então ontem depois da meia-noite eu entrei, não tinha muito sentido pra mim acessar nada. O que eu tinha era saudade das pessoas que eu me conectava. Real, as pessoas reais que eu me conectava, as pessoas que eu mandava mensagem, que eu trocava mensagem, que via, que eu via os stories, que elas viam os meus stories e a gente sabia, nossa, fulano tá fazendo isso, fulano tá fazendo aquilo, mas é pela conexão, não de ficar rolando o feed, tá? Então, o que que tu permite entrar quando tu tá rolando o feed do Instagram? Mesmo que tu pense assim, ah, eu vou me distrair 10 minutos. Esses 10 minutos, às vezes eles custam uma energia que tu custou pra manter, que tu pensou muito antes de não responder pro teu chefe, por exemplo. E tu perde simplesmente, essa tua energia se esvai quando tu fica ali rolando o feed, tá? Então é muito importante que mesmo nesse momento, até nesse momento, tu esteja atento do que tu tá vivendo. Porque é muita coisa que entra por ali, né? E eu sei que o Instagram não é nem o que tem o feed mais rápido ali, tipo, o TikTok tem muito mais, né? Então, assim, treinem também nesse mundo digital, conseguir assistir vídeos mais longos. Veja um vídeo no YouTube ou mesmo no Instagram, mas sabe? Fiquem um tempo mais assistindo. Assistam mais séries que sejam mais longas, que tenham uma história mais concisa. Porque isso vai ajudar vocês a não ficar naquele vício de ficar rolando o feed, tá bom? E sempre também, óbvio, nos filmes e nas séries, a gente também estar fazendo o filtro pra tudo. Porque eles colocam ali, obviamente, eles em tudo que é lugar, gente. Tem coisas que não fazem sentido pra gente, tá? Então é importante a gente identificar o que que daqui faz sentido pra mim. O que que daqui eu tô absorvendo, tá? Nosso corpo é sagrado. Tanto o nosso corpo físico quanto o nosso corpo espiritual. A gente tem aí corpo mental, corpo emocional. Todos os nossos corpos, eles são sagrados. E é importante a gente ter isso aqui em mente, mas muito mesmo. Por quê? O que que acontece quando a gente, eu não vou dizer essa palavra trair o nosso corpo, mas é como se a gente sim traísse o nosso corpo. É como se a gente ignorasse o nosso corpo sagrado. Como se a gente ignorasse o que o nosso corpo sagrado está pedindo que a gente faça. Esse corpo sagrado, ele está conectado a tudo e ele está conectado ao Criador. O Criador é o nosso corpo sagrado. A gente está conectado ao nosso corpo sagrado quando a gente está conectado ao Criador. Quando a gente ignora que nosso corpo é sagrado, a gente começa a se desconectar. A gente se mantém desconectado. Não é que a gente precise comer orgânicos saudáveis o tempo todo, não é isso que eu tô falando. E que eu não posso comer uma batata frita. Eu amo batata frita. Óbvio que eu vou comer batata frita. Mas é importante a consciência que eu tenho quando eu faço aquilo. É a consciência do corpo sagrado. Em tudo que a gente está fazendo. Na água que a gente está bebendo. Na importância de saber o quanto aquela água é importante. A importância de se conectar com as emoções. O que que eu estou absorvendo quando eu estou tomando essa água? O que que eu estou pensando quando eu estou tomando essa água? Vocês já pararam para pensar nisso? O que que eu estou ouvindo quando eu estou tomando água? Existe uma vibração na água. Todo mundo já deve ter visto aquele ensaio do japonês maravilhoso que fez Matsumoto, não me lembro o nome dele, sobre os floquinhos, né, da água que se condensou em flocos e a vibração de X música, a vibração de Y música, significa que eu não posso ouvir um rock pesado, um rock. Claro que não significa. Essa semana eu tava ouvindo rock, tá? Então, a gente precisa prestar atenção. Por que que eu tava ouvindo? Tinha um porquê específico porque eu tava fazendo aquilo, entende? Atenção, por que que eu tô ouvindo isso ao invés de ouvir uma música clássica? Porque o meu corpo tava pedindo aquilo, porque eu precisava dar atenção para uma determinada coisa dentro de mim. Mas é a consciência do porquê que eu estou fazendo o que eu faço. É isso. A gente tem que ter a consciência do porquê estamos fazendo o que nós estamos fazendo naquele momento. E aí a gente acaba fazendo o quê? O mal vem de dentro, tá? Acaba que a partir de nós, a partir da gente mesmo,
A gente cria esse mal que parece que às vezes vem do externo. Esse mal que parece que vem nos desconectar da gente mesmo. As mídias sociais. As mídias sociais são uma demanda de pessoas desconectadas. Elas não vieram te desconectar. Tu estava desconectado e se conecta às mídias sociais e te desconecta. Mas a gente não pode culpar as mídias sociais. A gente acessa coisas incríveis. O meu trabalho é todo ali, né? Boa parte. Então, o trabalho de pessoas incríveis são ali. A gente tem coisas maravilhosas, a gente aprende muito ali. Aulas a gente tem ali, né? Antes da pandemia a gente nem pensava que isso existiria. Então, assim, é importante a gente identificar isso, tá? Que às vezes essa frequência dentro de nós essa frequência dentro de nós é que vai determinar o que a gente vai acessar fora. O que o fora vai se conectar com a parte de dentro. Crenças. Que é o que a gente fala bastante em Teta Healing. Mas a gente fala de crenças em tudo porque são as crenças que regem a nossa vida, tá? É como a gente acredita na vida, como a gente acredita nas coisas que elas se apresentam pra gente. Isso depende da nossa vibração. A nossa crença vai depender da nossa vibração. Se eu mudar a minha vibração, talvez eu nem precise ficar mudando crença, porque eu mudei a minha vibração. Muito interessante essa parte que o criador trouxe. Bom, a gente tem crenças de querer permanecer impuro. Gente, essa palavra, eu falei, nossa, Criador. Enfim, gente, Deus me traz essas palavras e é elas que eu coloco aqui, tá? A gente tem crenças, obviamente, conectadas àquela ilusão que eu tava falando, de permanecer impuro. Porque a gente não quer se purificar. Porque a gente tem resistência. O que que é essa resistência? Autopunição, não merecimento, não pertencimento, indigna. Eu me sinto indigna, não filha da fonte. Isso aqui é muito normal e muito comum da gente ver. Não valorizada. O vitimismo e o drama são o que conectam tudo isso aqui. O que está por baixo e por trás de todas essas crenças são o vitimismo e o drama, tá? Então é muito importante, eu sei que muitos de vocês já trabalham isso, né, há algum tempo, essas crenças, porque são crenças muito enraizadas na gente. São crenças que muitas vezes vêm do nosso DNA, são crenças que vêm dos nossos ancestrais, né? Muitos dos nossos ancestrais passaram muito trabalho. Então, assim, não pertencimento, não merecimento, se sentir não filha da fonte. A gente teve um passado aí, né, em outras existências que acabou parecendo que a gente estava desconectado dessa fonte. E a gente traz isso para o agora, que é um momento muito pontual e muito chave para a gente se conectar, e a gente precisa curar isso. A gente precisa olhar para isso. Quando que eu não me senti filha da fonte? Quando que eu não me senti valorizada, tá? Então, assim, é muito importante a gente ter consciência dessas crenças e mudar essas crenças. E de novo, se tu tem uma ferramenta para isso, já anota isso aqui e vai usar a tua ferramenta para olhar para isso aqui, para limpar isso aqui, para liberar isso aqui. Se tu não tem uma ferramenta, te conecta da tua forma, da tua maneira de se conectar. A gente não precisa de um jeito só, a gente tem vários jeitos de conexão com o Criador. Se conecta com Deus e pergunta para Ele. Aonde que eu posso achar isso? Aonde que isso está dentro de mim? O que que eu preciso liberar aqui? O que que eu preciso olhar aqui? Para quem que eu preciso olhar? E aqui vai acontecer o quê? Às vezes vem uma pessoa na tua mente. Às vezes tu vai acordar tendo que ouvir uma música, como acontece comigo. Eu sou muito conectada com a música, com a vibração. E assim, eu não preciso nem saber, às vezes aquela música tá limpando alguma coisa dentro de mim, entende? Mas é a confiança, é confiar na fonte, no porquê que eu tô recebendo aquilo, entende? Confiar no por que que eu tenho que fazer aquilo. Só que a gente precisa sentir isso. Isso aqui vem do sentir. Eu sinto que eu tenho que fazer isso, tá? Então, anotem, quem não anotou. Autopunição, não merecimento, não pertencimento, me sinto indigna, não filha da fonte, não valorizada, e tudo isso conectado ao vitimismo e ao drama, tá? Isso aqui, gente, é super, super comum, porque às vezes a gente quer continuar na ilusão, então a gente continua conectado ao vitimismo.
a gente continua sendo uma vítima, tá? E eu tô falando no sentido profundo aqui da palavra, tá? Não tô falando em outro tipo de sentido, tá? Existem outros sentidos pro vitimismo, tá? E eu compreendo isso. Mas eu tô falando no sentido de fazer um drama com aquilo que aconteceu. Aquela situação que aconteceu na minha vida. Todo mundo passa por situações traumatizantes, todo mundo passa por situações complicadas. Mas o que tu tira dessa situação é que é o ponto que vai te levar ou pra cima ou pra baixo, que vai te manter conectado a uma vibração que vai te transformar e usar aquilo como uma alavanca, ou vai te conectar a uma vibração que vai te manter num padrão baixo, tá? Tanto o padrão baixo quanto o padrão alto estão sim te trazendo aprendizados. E aí, às vezes, a gente quer se conectar com o padrão baixo, porque a gente quer aprender daquele jeito. E tá tudo bem a gente aprender desse jeito. Só que a gente vai ter o quê? Sofrimento. Os átomos, eles ilusoriamente parece que eles estão. Inclusive, eu tenho um átomo tatuado no meu braço. Parece que eles estão vibrando assim, tá? Parece que tem hélices, mas eles vibram tão rápido que não dá pra ver. É só um desenho que representaria isso. Essas hélices, ou seja, o que está em volta desse DNA, esse movimento, ele acessa outras dimensões. Então, como que a gente acessa outras dimensões? Através desse movimento do nosso átomo, tá? Através desse movimento do nosso átomo, a gente consegue acessar outras dimensões. A gente está acessando, às vezes a gente acessa sem consciência, às vezes a gente acessa com consciência. Quando eu acesso com consciência, eu consigo liberar algumas coisas, eu consigo ficar atento com algum ser que está ali se aproximando de mim, tá? Não tenho medo, mas enfim, isso acontece, tá? É a realidade, eu tenho que trazer. Quando eu não tô conectado, eu tô esquecendo de tudo isso. Quando eu tô conectado, eu nem deixo isso acontecer. Eu me conecto se eu quero com outras dimensões. Se eu quiser, eu vou me conectar, tá? Porque senão a gente se protege aqui, tá? Pra fazer isso. Tudo isso depende do quê? Da nossa vibração. Tudo depende da nossa vibração. E é uma coisa muito clichê isso, mas é que é muito real. A nossa vibração é o que faz tudo no nosso ser. É o que faz tudo acontecer. Tudo acontece a partir da nossa vibração, a partir da nossa frequência, a partir da frequência que a gente escolhe vibrar naquele momento. E isso é em cada momento do nosso dia. Que a gente pode escolher ficar irritado, ficar estressado, baixar nossa vibração em 5 minutos. Tudo bem, a gente respira e volta. Mas aqueles 5 minutos, às vezes ele vai esvair a nossa energia de um jeito bem complicado, que a gente vai demorar muito para restaurar. Então é importante, quando isso acontecer, tome um banho, respire, tome água, sabe? Deixa, pede pro Criador, ai, traz aí, faz uma oração, sabe? O que tu quiser fazer, o que tu sentir, tá bom? Os átomos são minúsculos, eles formam moléculas que formam as células, tá? Só para vocês saberem sobre isso. Bom, no nosso átomo, no nosso DNA, existe um espiral, tá? Isso aqui, o Criador, foi a primeira coisa que Deus me trouxe. Esse espiral, e é uma coisa aqui bem importante, esse movimento, toda essa vibração, ele acaba limpando as nossas células, os nossos átomos, as nossas moléculas e o nosso corpo. Essa vibração de espiral é o que faz a gente subir ou a gente descer. É o que faz a gente se conectar com coisas mais elevadas, com coisas menos elevadas, tá? E a gente se conecta com o conhecimento real a partir desse espiral, somente a partir do nosso coração. Quando a gente se conecta com o nosso ego, a gente não se conecta com o conhecimento real. Por quê? Porque a gente não está conectado à essência. E aí, quando a gente não está conectado à essência, a gente pode acessar todo tipo de conhecimento. Só que vocês vão entender logo, logo como que esse conhecimento vai ficar dentro de nós, tá? Aqui estão duas pessoinhas. Uma pessoinha que se conecta pelo coração quando ela adquire conhecimento, outra pessoinha que não se conecta pelo coração.
A pessoinha que não se conecta pelo coração, o conhecimento fica onde? Permeando o campo dela, tá? O conhecimento permeia o campo dela. E talvez nem fosse aquele determinado conhecimento que aquela pessoa deveria acessar naquela existência. Como ela está desconectada da essência dela, ela simplesmente se conecta com um conhecimento que não vai agregar a essência. Porque a gente vem para cá para fazer uma determinada coisa, para se conectar com a fonte e para fazer determinadas coisas, mas o principal é o que que a fonte está aprendendo a partir da nossa existência terrena. O que que a fonte quer aprender quando eu tô aqui? O que que ela quer de mim aqui? Que a gente tá aqui servindo a essa fonte maior. A gente não tá aqui servindo ao nosso ego. Não deveríamos estar. Porque o que que a gente faz quando a gente tá aqui servindo ao ego? A gente se desconecta. Quando a gente se desconecta, a gente acaba criando um atrito nessa espiral multidimensional que acessa todas essas dimensões, tá? Causando um atrito. Quando esse atrito acontece, a gente fica subindo e descendo na espiral, porque a gente eleva um pouco e desce um pouco, tá? E a gente acaba criando desordens no nosso corpo. A gente acaba criando resistência. Tudo isso conectado ao ego. Tudo isso porque a gente acha que tem que seguir X caminho. E não o caminho do coração, que é simplesmente o caminho que integra a tua alma, que leva para tua alma o que tu aprendeu. A tua alma precisa aprender determinadas coisas. O teu ser. Só que tu só sabe o que que a tua alma precisa acessar quando tu tá conectado ao coração, quando tu tá conectado à tua essência que tá no coração, que é essa centelha divina, que é o que a gente vai ativar na cura, tá? A gente vai fazer a limpeza desse DNA, dessas moléculas, toda essa parte multidimensional. E depois de fazer a limpeza, a gente vai fazer essa ativação. Pra dar um, sabe, tipo, ligar o carro assim, de fazer um pss, que tem aquele pistão, aquele negócio que faz assim. Nem sei se eu tô falando certo esse negócio, mas me veio isso na cabeça. E é só esse início para que vocês sintam esse impulso. Vai ser um impulso, isso que vai acontecer, tá? Para vocês se conectarem com esse coração. Então é importante para vocês entenderem que pode ser que algumas coisas que vocês estão fazendo na vida de vocês não façam mais sentido daqui a pouco. E é importante vocês estarem conectados com a essência para entender se realmente aquilo não faz sentido ou se aquilo faz sentido, tá? Eu vi que alguém falou alguma coisa de pergunta. Vocês podem colocar perguntas no chat já, que depois, quando eu terminar a aula, eu respondo todo mundo, tá? E esse atrito, ele nos mantém muito afastado da gente. Ele nos mantém em sofrimento. A gente acaba sofrendo, porque a gente não tá conectado à essência. A gente tá afastado de quem a gente é, que é a essência, que é a centelha divina, tá? E, enfim, a gente fica subindo, fica descendo. A nossa alma, quando a gente está conectado à alma, esse espiral só sobe. Quando a gente está conectado ao ego, ele desce, às vezes ele sobe. Importante olhar para isso. Bom, existem as camadas de cura. Coisa muito legal, que a gente acessa muito isso no Theta Healing. Mas quem faz terapias de vários tipos, identifica que a primeira vez que tu fez, sei lá, um reiki, a pessoa te disse uma coisa muito superficial, que pra ti hoje é superficial, na época era profundíssimo. Hoje, quando tu vai fazer isso, porque tu já fez isso há muitos anos, quando tu vai fazer um reiki, ou quando tu vai fazer qualquer outra coisa, quando mesmo tu vai, tipo, fazer uma oração, tu já acessa outra parte do teu ser. Por quê? Porque é uma camada. Tu foi tirando camadas e acessando outras. Quanto mais aberto a gente tá, mais profunda a gente acessa as camadas. Mais a gente consegue ir profunda nessas camadas. Quanto mais a gente está resistindo, ou seja, o nosso ego está resistindo, menos a gente vai profundo nessa camada. É importante a gente persistir, porque às vezes a gente não quer ver as coisas e o nosso ego tá ali batendo, né? Então é importante sempre persistir e não desistir nesse momento, em que parece que a coisa não flui. Mas é porque imagina que assim, tu tá tentando limpar algo dentro de ti, tá? Fazendo um desenho aqui no bloco. Isso aqui é uma crença que tu tá tentando limpar. E aí tu fica batendo, 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 batendo. E aí tu faz 500 sessões de tudo que é coisa e é sempre a mesma coisa.
É sempre a mesma coisa. É como se rachasse essa crença. É como se tu precisasse rachar ela de muitas formas, porque teu ego revestiu ela de um jeito que tu precisa, tipo, quebrar ela. Às vezes tu tá pronto pra pegar a marreta e acabar com ela. Às vezes tu vai precisar de muitas marretas. Às vezes tu vai precisar de batidas leves e sutis, tá? Sempre conectadas ao amor, é óbvio. Quanto mais conectado ao amor tu tiver, mais isso aqui simplesmente se abre, sutilmente, tá? Uma simples palavra, isso pode se abrir, uma simples vibração. Assim como o Criador criou o universo através da voz, que é a vibração. As camadas de cura, elas não são às vezes lineares como a gente imagina. Essas camadas de cura, que também são camadas de crenças, às vezes elas são meio tortas, às vezes elas são meio complicadas, às vezes é tipo aquele jogo que tu tira uma pecinha de baixo e cai tudo. Então, quando a gente consegue fazer isso, é muito bom. Só que a gente só faz isso quando a gente está aberto, quando a gente está conectado a essa fonte, quando a gente permite que o Criador faça. E para isso a gente precisa o quê? Confiar. Tudo é sobre confiança. É sobre deixar fluir. Quando eu deixo fluir, as coisas acontecem mais fáceis. Não precisa ficar batendo lá na crença para as coisas entrarem. Elas entram mais rápido. Esse jogo simplesmente cai. Essas crenças caem, essas camadas. Muitas vezes eu vou precisar acessar muitas vezes isso aqui. Se é algo que me tocou muito na minha vida, se é algo que me trouxe muita dor, muito drama. Se eu tô conectado a esse drama, muitas vezes eu vou precisar fazer isso muitas vezes. Eu vou precisar ir muitas vezes aqui. Isso aqui às vezes tem um tamanho quilométrico, sabe? Então, assim, tudo bem. Só continua. Não para. Porque quanto mais tu continuar, mais tu vai te conectar a essa fonte. Porque tu tá tentando fazer isso o tempo inteiro. Então, tenta te conectar com essa fonte através dessa vibração de amor. Tenta ouvir músicas, ouvir vibrações, ouvir palavras, ouvir pessoas que te conectem com isso. Isso é muito importante. Uma vez eu ouvi isso em algum lugar, né? Que é importante a gente identificar, porque às vezes as pessoas falam muito bonito, né? Elas não falam, elas falam assim muito devagar. Eu não falo assim muito devagar, a maioria das vezes eu falo muito rápido. O meu ascendente em Áries, eu sou acelerada em algumas coisas. E, enfim, eu não sou a pessoa também mais simpática do mundo, entende? Tipo, eu sou assim, muitas vezes. E às vezes as pessoas, elas são assim, muito calmas. Só que elas estão te vendendo, elas estão comprando tua alma. Elas querem que tu venda tua alma pra elas, falando desse jeito, muito sutil. Então é importante a gente prestar atenção na vibração e no que aquela pessoa desperta quando ela fala dentro de ti. O que ela tá despertando em ti quando ela fala? Que vibração é essa que desperta quando tu escuta X música de sofrência? Eu tenho uma cliente que mudou a vida dela, tá? Depois que ela parou de ouvir música de sofrência. Isso foi tipo na primeira, segunda sessão dela, há muitos anos atrás. A vida dela mudou completamente, porque ela só ouviu umas sofrências. Eu não tô falando que tu não pode de vez em quando ouvir, porque às vezes tu ouvir isso vai te fazer o quê? Conectar com algo que tu ignora. Com algo que tu tá lá sofrendo dentro de ti e não vê. Entende? E é importante que tu veja. Mas tu ouvir só isso, tu sustenta o drama. Então é importante entender o que que tu tá acessando ali, por que que tu escuta aquilo. E eu tô falando sobre isso porque a vibração, tudo é vibração. É o que tu escuta, é o que tu te conecta, é o som que tu tá ouvindo, é onde tu mora. Onde a gente mora muda completamente a nossa vida também. Por que que eu tenho que morar em X lugar? Essa vibração tá me conectando ao quê? Por que que eu preciso estar conectada a isso? Entende? Existem versões de nós. Quando a gente fala sobre cura, existem versões de nós. E a gente acessa, na verdade, dentro de todo esse processo, e aqui eu vou aprofundar bastante, a nossa versão curada. Bom, a gente tem várias versões. Imagina isso aqui, tipo, infinito, tá? Já existe a tua versão rica, milionária, maravilhosa, que tem tudo que tu quer, a tua versão conectada com o Criador, fazendo tudo que o Criador quer que tu faça, e tu tá ali, tipo, super conectado, iluminado. Já existe a tua versão iluminada,
simples assim, tá? Existe a tua versão de tudo. Existe a tua versão que seguiu o outro caminho. Só que quando a gente faz essas curas, o que que a gente na verdade está fazendo? Se conectando com a tua versão que está mais conectada, que está mais elevada. Muitas vezes tu nem sabe que é isso que tu tá fazendo, que é se conectando mais com a fonte. Tu só tá curando determinadas coisas, tá? Mas é isso que tu faz no real, no frigir dos ovos, é isso. Então tu tá simplesmente acessando a tua versão mais curada, mais profunda, mais conectada ao Criador. O acesso a determinada versão, aqui eu não tô falando para vocês ficarem acessando versões de vocês do futuro, do passado, de outras dimensões o tempo inteiro, porque isso te deixa maluco, tá? Não faça isso. Tu vai acessar a versão que tu precisa no momento em que tu precisa. Não é pra ficar tipo, ah, eu vou acessar minha versão que tá lá, não sei o que, fazendo o quê. Não. Tipo, isso aí tu vai fazer o quê? Tu vai voltar pro jogo da ilusão. Tu entra de novo no jogo da ilusão porque tu quer. Ah, não, mas eu quero. Quem é que quer? É o teu ego. Não é a fonte que tá te pedindo pra ir lá brincar e acessar não sei o quê, tá? Então acessa a versão que tu precisa no momento em que tu precisa. A versão de X coisa naquele momento de X coisa. E quem vai te trazer isso? A fonte, tá? Essa sintonização que a gente vai fazer vai te conectar com esse coração, com essa fonte, que vai te ajudar a te conectar com isso aqui, que vai te impulsionar. Depois de um tempo, isso aqui se torna automático. Essa versão se torna automático. De tanto a gente fazer, e eu sei que muitos aqui fazem isso o tempo todo, sem perceber. Tu muda de versão assim o tempo inteiro, sem saber que tu tá mudando, tá? E essa cura, e essa limpeza, ela acontece mais rápido. Ela acontece quando tu vê curou uma coisa rápido, porque tu tava conectado, porque tu tá mais conectado. Quanto mais conectado, mais cura tu vai ter, mais limpeza tu vai ter, sem fazer esforço. Porque o segredo é esse, sem fazer esforço. Muitas vezes a gente vai precisar passar por momentos, situações de fazer muito esforço, porque é o que a gente sabe fazer. É o que a nossa crença fala. Olha, eu só sei fazer através do esforço. Só sei trabalhar de forma forte, de forma pesada. Eu preciso trabalhar duro. Às vezes tu vai precisar começar fazendo isso, entender que depois o trabalho pode ser leve, entende? E quanto mais tu te abre, mais tu permite. Então, assim, a palavra é essa daqui, tá? Permissão. Permitir. Quanto mais tu permite que o Criador acesse, quanto mais tu confia no Criador, mais tu permite. E, consequentemente, mais cura tu vai ter. Mais leveza, mais amor, tá? Então, tudo isso é sobre permissão. Tudo isso é sobre se abrir mais. É sobre essa cura que tu permite que o Criador te traga. E ele pode te trazer essa cura simplesmente te trazendo um pássaro para te olhar. E aquilo vai te curar coisas profundíssimas. Porque a vibração daquele beija-flor. Hoje eu tava numa sessão, hoje não, semana passada, e eu vi um beija-flor. Eu nunca tinha visto um beija-flor na casa onde eu moro atualmente. E ele era incrível, ele era minúsculo. E assim, eu tava fazendo a sessão e eu estava olhando pra pessoa e do nada eu olhei pra janela e tinha um beija-flor. O que que aquele beija-flor tava fazendo naquela sessão? Trazendo uma cura, trazendo uma vibração. Todo o universo, todos esses planos trazem vibrações. Todas essas vibrações trazem curas. A gente só precisa estar aberto para receber. E a gente precisa estar atento para entender também. Entende? Bom, gente, a nossa aula era sobre isso.